Bom, tudo bem? Shalom. Vamos para mais uma leitura hoje? Vamos para a sexta aliá. E a propósito, se esse conteúdo está fazendo sentido na tua vida, se está te trazendo edificação, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para que você receba esse conteúdo. Essa semana passada não foi diariamente, mas a minha proposta é fazer diariamente. Eu tava praticamente sem voz, mas agora tá tudo bem, bem melhor. Então, curta, comenta, compartilha, dissemine a palavra, entregue a palavra a mais pessoas. Não precisa, se você tem vergonha de falar a palavra, de aparecer, de colocar a tua voz, tá tudo certo. Dissemine conteúdos que edifiquem outras pessoas. Se esse conteúdo está fazendo diferença na tua vida, por favor, semeie na vida de mais pessoas, ok? Vamos para a bênção da Torá? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Parashá Nassau, sexta aliá, número 7, versos 42 a 71. Aqui continua sobre as ofertas. Deixa eu até tirar o óculos. Tirar o óculos que fica melhor. Não fica dando reflexo para vocês. Aqui a gente estava falando das ofertas que os príncipes das tribos de Israel estavam entregando diante de Moisés para o tabernáculo, né, para a obra, para o serviço dos levitas, né, dos sacerdotes e dos levitas dentro do tabernáculo. Verso 42, então, de número 7. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf ben Deuel. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade, para oferta de elevação, e um cabrito para oferta pelo pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Esta foi a oferta de Eliasaf ben Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elishamá ben Amiúd. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade, para oferta de elevação. E um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Esta foi a oferta de Elishamá ben Amiúd. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Menache, Gamliel ben Pedatsur. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para oferta de elevação, e um cabrito para oferta pelo pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Esta foi a oferta de Gamliel Pendatsur. No 9º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Avidan ben Gidoni. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para a oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para oferta de elevação, e um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Essa foi a oferta de Avidan ben Gidoni. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer ben Amishadai. Isso. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade,
ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano de idade para oferta de elevação, e um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. Esta foi a oferta de Ahiezer ben Amishadai. Isso aqui é a parte da Torá de hoje. É a sexta subida, a sexta aliá, a sexta subida dentro da Parashá. Vamos para a próxima leitura. A próxima leitura está na Brit Hadashah, Atos 21, 17 ao 32. Ali fala sobre Paulo. Deixa eu só marcar aqui para não me perder. Aqui tá na. É a versão que eu uso para as leituras, tá? E aqui, ó, Peshita. Também é a versão que eu uso para as leituras da Brit Hadashah. Capítulo 21, verso 17 até o verso 32. E quando chegamos a Jerusalém, isso aqui é Lucas, o médico, narrando as coisas que aconteceram, né, em Atos dos Apóstolos. E quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E no outro dia, Paulo foi conosco até Yaakov, enquanto todos os anciãos estavam com ele. E nós lhes demos shalom. E Paulo contou-lhes ordenadamente tudo o que Elohim fez aos goim por meio de seu serviço. E depois de terem ouvido, louvaram Elohim e disseram-lhe: Veja, nosso irmão, quantas dezenas de milhares há em Yehudá que creem, e todos estes são zelosos da Torá. E todos estes são zelosos da Torá. Mas lhes foi dito a seu respeito que você está ensinando a todos os judeus que estão com os goim a apartarem-se de Moshe, dizendo-lhes que não devem circuncidar seus filhos e nem andar de acordo com os costumes da Torá. Portanto, já que ouviram que você veio aqui, faça o que nós lhe dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto para purificar-se. Tome-os e vá purificar-se com eles, e pague com eles as despesas para que possam raspar suas cabeças, e todo homem saberá que o que se diz sobre você é falso, e que você cumpre e observa a Torá. E quanto aos que creem dentre os goim, temos escrito que eles devem guardar-se do que é sacrificado aos ídolos, e da fornicação, e do que é sufocado, e do sangue. Então Paulo levou esses homens no dia seguinte e purificou-se com eles, e entrou e foi ao templo, dando-lhes a conhecer o cumprimento dos dias da purificação, até que ofereceu um corbã para cada homem deles. Olha isso! Eu vou terminar a leitura. E quando chegou o 7º dia, os judeus na Ásia o viram no templo e incitaram todo o povo contra ele e agarraram-no com as mãos, gritando e dizendo: Homens de Israel, ajudem, este é o homem que se opõe ao nosso povo, ensinando em todo lugar contra a Torá e contra este lugar. E ele também trouxe os goim ao templo e profanou este lugar Kadosh, porque anteriormente na cidade tinham visto com ele Trófimos, um efésio, e supuseram que entrara no templo com Paulo. E agitou-se toda a cidade, e todo o povo se reuniu, e agarraram Paulo, e o levaram para fora do templo, e naquela hora fecharam os portões. E enquanto a multidão procurava matá-lo, o capitão da corte ouviu que toda a cidade estava agitada. E imediatamente tomou um centurião e muitos soldados e correram até eles. E quando viram o capitão e os soldados, pararam de bater em Paulo. Paulo estava sendo acusado de que não estava cumprindo a Torá e que estava mandando os goim, que seriam os não-judeus, tem um outro nome, os gentios, que seriam os gentios,
a não cumprir a lei de Moisés. Só que assim, os que estavam em Jerusalém, eles estavam ensinando aos goim para guardar-se, para o que é cumprir Torá, se não guardar-se do que é sacrificado aos ídolos, a fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então aqui é um nível diferente, é um outro nível de entendimento da Torá. Eles não vão cumprir, os goim não vão cumprir a Torá como os judeus, mas eles vão se guardar do que é sacrificado aos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue, para cumprir a Torá. E Paulo estava sendo acusado exatamente de não ensinar isso, né, de não ensinar o cumprimento da Torá, então por isso que ele fez a purificação e apresentou um corbã, ou seja, uma oferta de aproximação. Para este momento é isso, gente. Então, mais uma vez, se fez sentido esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação de todas as notificações, curta, compartilhe e dissemine a palavra. Beijo para vocês. Shalom, shalom.